Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canote da Guerra. A palavra deception tem sido traduzida de maneira errônea, né, por profissionais que trabalham com publicações e filmes ligadas à espionagem. Eles colocam como decepção, mas o termo correto, na verdade, é engano, logro, mentira. Um exemplo disso que eu estou falando é que um dos melhores livros de espionagem que já se escreveu até hoje, que é By the Way of Deception, do ex-agente do Mossad Viktor Ostrovsky, foi traduzido no Brasil como As Barcas da Decepção. Eles colocaram deception como se fosse decepção, e na verdade é engano, né? Logro, mentira. Trata-se de uma antiga técnica da atividade de inteligência conhecida pelo nome em inglês de Deception and Denial, mentira e negação, onde nós levamos o inimigo a entender uma coisa quando na verdade nós estamos fazendo outra. Um dos exemplos mais perfeitos de deception que a história da espionagem registra é o caso do Major Martin, quando os britânicos jogaram um cadáver numa praia espanhola vestido com o corpo de um major dos fuzileiros navais e tendo atado ao pulso uma maleta contendo planos para a invasão da Grécia. Na verdade, os britânicos e americanos iriam invadir a Sicília. Os espanhóis passaram os planos da invasão da Grécia para os alemães caíram no engodo, reforçaram a Grécia e os aliados atacaram a Sicília, onde havia menos tropas. Os soviéticos e seus herdeiros, os russos, eles têm um termo próprio para isso, chamado Macherovka. Bom, gente, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque nós estamos vivendo o auge, talvez, do Deception and Denial, né? Isso começa aí, já começou com algumas ações de propaganda, na verdade sempre existiu, só que agora na era das redes sociais ficou muito mais fácil, porque as próprias pessoas acabam, né, trabalhando inadvertidamente para os governos quando elas compartilham essas notícias. Eu vou dar um exemplo aí, né, no recente confronto de Nagorno-Karabakh, onde os Ministérios da Defesa do Azerbaijão e da Armênia, principalmente do Azerbaijão, eles colocavam aí centenas de filmes no ar todos os dias, eram filmes, né, de licença permitida, e as pessoas compartilhavam isso. Isso deu uma impressão, né, da situação militar do Azerbaijão ser bem diferente do que realmente era. E mais recente, né, nós estamos vendo aí um caso que existiu, eu sempre critiquei muito aqui no Canote da Guerra, é a propaganda que os russos faziam contra o jato F-35 americano. Eles faziam aí diversos artigos, né, vídeos aí dizendo que o avião era um problema, etc. Na verdade o F-35 está aí, né, está firme e forte, operando em diversas forças aéreas. Mas essa técnica é empregada pelos dois lados, né? Então vocês pegam, por exemplo, agora esse caso do foguete chinês. O pessoal fala, não, porque o foguete pode cair em tal lugar, pode cair em cima de uma cidade. Gente, dificilmente um programa espacial, né, aceitaria correr um risco desse. A gente não tem caso, até onde eu sei, registrado até hoje. Teve o caso do Skylab americano aí no século passado, que iria cair, depois acabou caindo no mar também, gerou a mesma comoção. Então a gente percebe que na verdade isso daí é um jogo, né, de deception. A gente tem que começar a se perguntar, gente, por que no auge de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, começa a pipocar a notícia que um foguete chinês vai cair numa cidade, ou que os chineses prepararam a Covid como guerra biológica. Aí vem um cyberataque contra um dos maiores oleodutos dos Estados Unidos, que ameaça paralisar o país, né? Ou seja, os dois países, na verdade, eles estão fazendo uma guerra subterrânea, tá? Uma cyberguerra, uma guerra de propaganda, enfim, eles estão se pegando nos bastidores. Quando a gente compartilha essas notícias, na verdade, a gente está ajudando ou um lado ou outro. É uma guerra de propaganda visando desmoralizar os chineses. Mas os dois lados fazem isso também, tá? Recentemente, agora os chineses estão fazendo uma propaganda contra os Estados Unidos, falando que eles são racistas, uma série de outras coisas. No contraponto disso tudo, a gente precisa se lembrar que um dos países que mais tem sido vítima disso no cenário internacional é justamente o nosso Brasil.
Porque a gente vê uma campanha de propaganda na Europa, nos Estados Unidos, aí, dizendo que nós somos destruidores de floresta, que nós queimamos a Amazônia, etc., quando na verdade o Brasil tem um dos manejos agrícolas mais responsáveis do mundo. Então, esse jogo é feito por profissionais, ele visa um objetivo, que é desacreditar, desmoralizar o inimigo. Por quê? Porque quando você tem um inimigo desacreditado e desmoralizado, fica mais fácil você fazer o que quiser com ele. Então, a recomendação que a gente dá para vocês é o seguinte: tem que ficar muito alerta agora, gente, porque na verdade vocês estão trabalhando, né, para governos. Quando vocês fazem isso, vocês compartilham essas coisas todas sem pensar, sem refletir, sem pesquisar, sem se aprofundar no assunto, vocês estão fazendo o jogo desses governos. O jogo é feito no mundo todo. O cara faz o vídeo bonitinho lá da Amazônia pegando fogo, joga nas redes sociais europeias, o jovem bem intencionado vê aquilo, compartilha para milhões aí. Quer dizer, eles acabam fazendo o serviço desses órgãos de inteligência. Eu vi muito isso na imprensa essa semana com relação a essa narrativa do foguete também, tá, gente? Porque isso aí foi um trabalho de desinformação, dá para ver isso, não é? Eu penso da seguinte forma, gente, seria assim uma varada muito grande de uma agência espacial deixar isso acontecer. Eu não consigo acreditar nessas coisas aí. Isso para mim, como, sabe, eu acho que eu tô macaco muito velho dessas coisas todas, né, para acreditar nessas histórias aí fantásticas, histórias fantasmagóricas aí. Isso para mim nunca cola. Quando a história é muito fantástica, assim, eu já fico com o pé atrás, e eu recomendo para vocês também. Eu não vou nessa onda, eu não entro nessa, porque eu acho que isso é desinformar o meu assinante. Tem gente que fala, não, você está sendo omisso. Não estou sendo responsável, mas infelizmente, né, no mundo que nós estamos vivendo, responsabilidade não é uma moeda que tem muito valor. Talvez tenha sido mais uma obra de deception e denial. Bom, pessoal, nós separamos para vocês uma seleção de livros de inteligência e espionagem, tá? Então, as grandes agências secretas, Guerra nas Sombras, esse aqui do KGB também, que muitos métodos do ex-KGB são usados até hoje, Espião e Traidor, tá? Uma história da Guerra Fria, História da Espionagem, que é bastante conciso, né? Desinformação, esse livro é famoso, tá? Os Carrascos do Mossad, que não poderia faltar, a história do Edward Snowden, um dos maiores golpes de espionagem desse início de século, manual oficial da CIA também, muito interessante, mais um livro do Mossad que, lógico, nunca pode faltar aqui no canal Arte da Guerra. Todos esses livros se encontram na lista de desejos da Amazon. E sempre que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Você pode entrar por esse QR Code ou através do link na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Fico alerta aqui, né? Cuidado com o que vocês compartilham. Vocês, como inocentes, úteis, né, podem estar trabalhando aí para alguma potência, que é pior, de graça, né? Vocês estão fazendo o serviço aí que alguém queria que vocês fizessem, né? O negócio foi imaginado exatamente para manipular as pessoas, e vocês acabam sendo usados. E a gente volta então no próximo vídeo, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.